Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 16 de junho, e começa agora mais uma reunião da Comissão de Finanças, presidida pelo deputado Mazinho dos Anjos. Acompanhe os trabalhos. Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início a mais uma reunião da Comissão de Finanças. Cumprimento o deputado Adilson Espíndola, deputado Coronel Wellington, deputado Calegari, que estão de maneira presencial, deputado Danilo Baense, que está de forma virtual, e deputado Engenheiro José Esmeraldo também está de forma virtual. Havendo quórum nos termos do artigo 75 do Regimento Interno, declaro abertos os trabalhos da 7ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, que é realizada de forma híbrida, nos termos do artigo 114-A, inciso 3º do Regimento Interno. Agradecer a presença do Fábio Bertolo, que é presidente da S-Gás Energisa, que hoje vai nos brindar aqui, deputado Coronel Wellington, falando um pouquinho da privatização da S-Gás, que completa, início do mês que vem, 2 anos, e dos resultados que essa privatização vem trazendo para o Estado do Espírito Santo. Por isso, nós vamos adiantar aqui o expediente e a ordem do dia nós vamos suprimir para poder fazer essa discussão, esse debate com o Fábio. Segundo item da pauta, leitura, discussão e aprovação da ata, eu pergunto aos deputados se podemos aprová-la conforme encaminhada, se existe alguma retificação a ser feita. Então, a ata aprovada conforme encaminhada, dispensa de ofício a leitura da ata da reunião anterior nos termos do artigo 97, parágrafo 4º do Regimento Interno. Item 3, expediente, fazer leitura rápida e resumida, tendo em vista que todos já receberam a ata. Correspondências recebidas, ofício do gabinete do deputado Adilson Espíndola, justificando a ausência no dia 9/6 da reunião da comissão. Ofício do deputado Calegari, justificando a ausência também na comissão no dia 9/6. Ofício do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, notificando a respeito do Programa Nacional de Transparência Pública, ciclo 25. Esse nós já respondemos, né? Já respondemos ao tribunal, porque eles participam de um programa de transparência pública e era necessário encaminhar as contas do presidente do tribunal, que foram analisadas, aprovadas ou não. Inclusive foi aí que a gente descobriu que tinha 5 contas que ainda não sido analisadas nessa comissão, e já votamos 4 contas nesse início de mandato dessa comissão. Ofício resposta do DENIT, justificando o motivo da impossibilidade da presença na Comissão de Finanças, devido à agenda no município de Colatina. Então, o diretor-presidente do DENIT, que foi convidado pela 2ª vez para participar da reunião da comissão, ele encaminhou um ofício dizendo que terá uma agenda em Colatina na mesma data, e eu reenviei o ofício deixando aberto uma data para ele oferecer à comissão para a gente fazer a reunião. E não respondendo até o dia 23, esse ofício colocou dia 23, no dia 23 a gente delibera a convocação ou não do superintendente do DENIT. Proposições recebidas e distribuídas aos senhores deputados, o item 1, projeto de lei 210/23, de autoria do deputado Bruno Rezende, que institui a política estadual de combate à obesidade, estou encaminhando a relatoria para o deputado Calegari. Item 2, projeto de lei 904/23, de autoria do deputado Sérgio Meneghelli, que acrescenta parágrafo 5º ao artigo 3º da Lei 10.975, consolidando a legislação em vigor referente à denominação de próprio público no âmbito do Espírito Santo. Ver o que está aqui nessa lei. Próprio público não deve ser isso, não. Eu estou encaminhando a relatoria para o deputado Adilson Espíndola. Item 3, projeto de lei 87/2024, do deputado Pablo Muribeca, institui o programa Empreendedor Regularizado de recuperação de crédito, estabelece a providência, estou avocando a relatoria. Item 4, projeto de lei 343/19, deputada Irine Lopes, autora, institui a política estadual de compras governamentais da agricultura familiar camponesa. Eu estou encaminhando relatoria para o deputado Danilo Baense, tendo em vista o deputado Adilson, está impedido de relatar. Próprio público mesmo. Próprio público? Ok, a redação é essa mesmo. Item 5 da pauta, projeto de resolução da deputada Irine Lopes, eu estou avocando a relatoria, projeto de resolução para adequar a norma a ser alterada, de atribuir à Comissão de Cultura e Comunicação competência para requerer sessão solene. Item 6, projeto de lei 102/23, estou redistribuindo a autoria do deputado Deninho Silva, proíbe a utilização de recursos públicos em eventos e serviços que promovam a sexualização de crianças e adolescentes da autoprovidência. Eu estou encaminhando a relatoria para o deputado
Coronel Wellington. O item 7, projeto de lei 350-23, autoria do deputado Lucas Polese, projeto de lei que estabelece a proibição de publicidade através de qualquer veículo de comunicação em mídia de material que contém alusão à orientação sexual e gênero e movimentos sobre a diversidade sexual relacionados a crianças e adolescentes. Eu estou encaminhando a relatoria para o deputado engenheiro Zé Esmeraldo. Não houve proposições baixadas de pauta e proposições sobressadas também não houve no período. Então, agora eu já entro aqui. Pergunto aos deputados se alguém gostaria de fazer alguma manifestação de boas-vindas. Não tendo, gostaria de convidar o Fábio Bertolo, que é presidente da S-Gás Energisa, graduado em Economia. Bertolo é pós-graduado em Finanças Estratégicas pela Universidade de Oxford e atualmente cursa um programa de pós-graduação em Commodity Training na Universidade de Geneve, na Suíça. Com sólida experiência na liderança de equipes, na implementação de acordos de gás natural no Brasil, o Bertolo também possui amplo conhecimento no desenvolvimento de novos negócios no setor, incluindo projetos de infraestrutura e parcerias estratégicas. Falando aqui rapidamente da Energisa, cumprimento o deputado Deninho Silva, a S-Gás é a concessionária responsável pela distribuição de gás natural canalizado no Estado do Espírito Santo, regulado pela Agência de Regulação de Serviços Públicos do Estado, ASP, atua no segmento residencial, comercial, industrial, automotivo, climatização, cogeração e termoelétrico, atendendo mais de 70 mil unidades consumidoras do Estado do Espírito Santo. A empresa é integrante do ecossistema de soluções do Grupo Energisa, companhia centenária e pioneira no setor de energia, com capital de 100% nacional. Então, convido o Bertolo para fazer parte da mesa e agradeço a sua presença mais uma vez. Antes de passar a palavra para o Fábio, eu gostaria apenas de fazer um breve resumo sobre a questão da S-Gás no Espírito Santo. Deninho, senta do lado de Calegari aqui, por favor. Para contextualizar aqui aos senhores deputados, em 2021, foi protocolado nessa casa o projeto de lei 802/2021, que autorizava... Pela presença aqui, tá? Seja bem-vindo. Não, deixa eu falar antes aqui. Deputado Deninho, bem-vindo. Deputado Deninho é vice-presidente, Fábio, da Comissão de Finanças. Em 2018, foi publicada a lei ordinária, o deputado Adilson, que é deputado já reeleito, participou dessa votação, a lei ordinária 10.955/2018, que autorizou o Estado do Espírito Santo a criar a S-Gás como sociedade de economia mista, com 51% das ações do Poder Público Estadual, Poder Executivo do Estado, e 49% da Vibra, ex-BR Distribuidora. Em 2021, foi encaminhado para essa casa o projeto de lei 802/21, que autorizava a desestatização da S-Gás, permitindo a venda de ações do Estado e da Vibra para parcerias público-privadas ou iniciativa privada, através da mensagem governamental 1262/2021. E foi aprovado por essa casa a Lei Estadual 11.507/2021, que formalizava a autorização legislativa para a privatização da S-Gás, alterando seu regime jurídico e retirando sua categoria de empresa estatal, abrindo caminho para alienação total ou parcial das ações. E o decreto 5258 de 2022 regulamentava os procedimentos administrativos e técnicos para desestatização. Importante, deputado Calegari, que no ano de 2023, em 31/3, foi leiloado na Bolsa de Valores, na B3, em São Paulo, a S-Gás, e foi arrematada pela Energisa, que o doutor Fábio representa, por um valor de R$ 1.423 bilhões, com ágio de 7,23% sobre o valor mínimo, que era R$ 1.300 bilhões, e a partir daí a Energisa assumiu a gestão, que foi privatizada da ES-Gás, e manteve o nome ES-Gás/Energisa, e hoje o Fábio Bertolo é o CEO, presidente do grupo aqui no Espírito Santo, do ES-Gás, e a gente convidou ele hoje na Comissão de Finanças para mostrar um pouco dos números nesses 2 anos de privatização, da importância da privatização do gás natural no Espírito Santo para desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, ampliação de acesso ao gás para o interior do Estado. Então, nosso objetivo hoje é ouvi-lo, para ele apresentar esses números para a Comissão de Finanças e para a população do Espírito Santo que nos assiste ao vivo.
E depois eu passo aqui aos deputados, Fábio, se permitir, para poder tirar alguma dúvida e fazer alguma pergunta. Então, Fábio, fica à vontade. O tempo inicial aí de 20 minutos, se precisar de mais 10, 15 minutos, fica à vontade, que o objetivo aqui hoje é te ouvir. Obrigado. Alô? Vocês me escutam, deputados? Isso. Bom, muito boa tarde. É uma satisfação estar presente na casa do povo do Espírito Santo. Eu saúdo o deputado Mazinho, saudando todas as autoridades responsáveis. Só um minuto que o microfone está com algum chiado. É melhor sem fio, né? Então, Fábio. Alô? Pronto. Melhorou? Bom, saúdo o deputado Mazinho e, ao mesmo tempo, todos os deputados e todas as autoridades aqui presentes. É uma satisfação estar aqui representando a AS Gás e o Grupo Energisa nesse 1 ano e meio de operação, nesse quase 2 anos, para ser exato. Eu vou pedir para passar o primeiro slide. Eu consigo passar por aqui ou solicito para alguém? Ótimo. Então, senhores, a primeira coisa que eu trago aqui é um pouco sobre a Energisa. Né? A Energisa é uma empresa que comemorou em fevereiro desse ano 120 anos de operação no Brasil. É uma das poucas empresas de capital 100% privado que teve essa longevidade. Né? Então, temos muito orgulho de ter feito isso e estamos preparados para os próximos 120 anos. Eu peço para passar para o slide seguinte. E eu trago um pouco aqui o que é a Energisa no Brasil. A Energisa é uma empresa que tem operação praticamente no Brasil inteiro, né? Do Amapá até o Rio Grande do Sul, do Acre até a Paraíba. Né? Nós somos 23 mil pessoas cuidando de 20 milhões de pessoas. Pretendemos investir esse ano aqui 6,2 bilhões de gás natural, atendendo 853 municípios, desses 76 em gás natural. Pode ir para o slide seguinte. E no gás, a gente é uma empresa originalmente de energia elétrica, nós estamos presentes agora em 5 estados, né? Começamos aqui com o Espírito Santo, agora nós estamos em alguns estados do Nordeste, conectando mais de 320 mil unidades e temos 1.000 quilômetros de duto. E, além disso, antecipando o futuro da descarbonização, nós também temos uma planta de biometano, né, que é o equivalente ao gás natural de origem renovável, a partir de resíduos sólidos, agrosilvopastoris. Eu peço para passar aqui, porque agora o que interessa é a gente comentar um pouco sobre o Espírito Santo. Podemos ir para o slide seguinte. Então, acho que o que vale a gente comentar aqui, né, de onde a gente vinha. Né? A gente veio basicamente aqui de alguns anos de atraso da infraestrutura do Espírito Santo. Posso passar o gráfico seguinte. E o que a gente fez quando chegou aqui? Nós já começamos acelerando. Tá? Então, a primeira coisa que a gente executou foi a conexão de um município, com a entrada em Guarapari, que é o 7º maior município do estado, né, que estava faltando gás natural. Nós geramos o equivalente a 450 empregos nesse período. Hoje nós já somos aproximadamente 170 pessoas, devemos chegar até agosto com 180 empregos diretos. E um número que é muito interessante aqui é que a gente quintuplicou o número de horas trabalhadas para o gás natural no Espírito Santo. Nós investimos aproximadamente 126 milhões de reais, é o equivalente a aproximadamente 3 ou 4 anos de antes da privatização. Esse é um número muito importante, então a gente fez em 1 ano e meio, 4 anos anteriores, construindo 100 quilômetros de rede. Para vocês terem uma dimensão, a S-Gás ela tem uma rede total de aproximadamente 570 quilômetros. Então, só nesse período, nós fizemos 25% da rede de distribuição. A S-Gás arrecadou, nesse período, 200 milhões em impostos federais e estaduais. Tá?
Outro ponto muito importante aqui, desde o momento zero, nós trabalhamos com a questão da competitividade do gás, que era uma preocupação muito latente aqui no Estado. Então, os preços de gás, eles caíram nesse período que nós acompanhamos aqui, aproximadamente 15%, né? E trazendo uma coisa muito revolucionária. O Espírito Santo hoje, sob debaixo de qualquer perspectiva, é um Estado líder no mercado livre. 82% do volume transacionado hoje no Espírito Santo é através do mercado livre. 1/3 do volume que a ES Gás transaciona hoje é através de produtor independente do petróleo. E com isso nós economizamos aproximadamente 600 mil toneladas de gás de efeito estufa no ano de 2024. Então, esses números são muito interessantes. E, além disso, então, uma outra coisa interessante para nós termos aqui é que a gente faz o trabalho de qualificar profissionais para atuar com gases combustíveis. Isso é uma disciplina nova aqui para o Estado, é muito interessante. Então, trazendo novos profissionais para trabalhar. E nós também fomos reconhecidos como a empresa que mais investe em cultura. Então, nós apoiamos 50 projetos, 13 milhões investidos em vários projetos distintos da cultura do Espírito Santo. Podemos passar? Só que a gente tem um caminho longo para percorrer ainda. O Espírito Santo, dentre os estados do Sul e do Sudeste, é o estado que tem a menor infraestrutura de gás, com a menor quilometragem e com o menor número de indústrias de gás natural, e está entre os menores em números de clientes residenciais e comerciais. E o que nós pretendemos fazer nesse período? Pode passar para o próximo slide. A gente traz aqui para os senhores o nosso plano de aceleração 2025-2030, que está em consulta pública na agência reguladora. E o plano ele consiste no seguinte: ele é fechado em 4 grandes pilares. Um pilar de descarbonização por razões óbvias, segurança energética, por quê? Porque o gás natural ele oferece a possibilidade de você despachar energia e compensar a intermitência de fontes renováveis. Competitividade, não podemos deixar de olhar para isso. E, evidentemente, o desenvolvimento do Estado. Tudo isso em linha com vários programas de governo e de estados que tem aqui, como o Plano de Descarbonização, o ES Mais Gás, o ES Carbono Zero e o ES 500 anos. Podemos seguir? E, no nosso entendimento, o que isso traz para o Espírito Santo? Ele traz benefício para todo mundo, para o Estado através de atração de investimentos, ou seja, à medida que você tem infraestrutura de gás, indústrias que consideram esse insumo importante, ele leva em consideração isso. Para os municípios, também você desenvolve novos negócios. Para todos os setores da atividade produtiva, principalmente com a segurança energética, com competitividade, com a possibilidade de uma descarbonização. Para a população, através de conforto, conveniência e competição. À medida que o gás natural chega numa região, a gente normalmente tem competição com os alternativos. O preço da botija cai. E, evidentemente, para o meio ambiente. Pode passar o próximo, por favor? E nosso programa, ele tem, os nossos pilares estão baseados em 3 grandes programas que nós temos. O primeiro deles é a interiorização e o desenvolvimento do Estado, que eu vou passar um pouquinho adiante aqui. O segundo é a democratização energética. E o terceiro, não menos importante, operação segura, confiável e de qualidade. Pode ir para o próximo. Então, no primeiro, que é para interiorização, a ideia é investir aproximadamente 300 milhões nesses próximos 5 anos, buscando diversificar essa matriz energética no Estado. Então, são 4 grandes projetos que a gente tem aqui. O primeiro deles são os corredores sustentáveis. O corredor sustentável, ele objetiva o seguinte, que nenhuma rodovia federal aqui do Estado não tenha postos que não tenham aquele bico de injeção rápida para o GNV. Por que isso é importante? Porque a frota pesada abastecida pelo GNV, ela consiga passar o Estado, que tem uma vocação logística muito importante, e ter onde abastecer. E isso substitui o diesel, que é mais poluente, e o gás natural para o diesel é muito mais econômico, inclusive. O segundo grande projeto são a injeção de biometano na rede de gás natural canalizada. Então, o que acontece? Você começa a fazer a transição de um combustível fóssil para um combustível renovável.
Existe um projeto muito importante que é o Parque Log, ali em Aracruz, que tem recebido muita atenção, e o nosso objetivo é garantir que tenha toda a infraestrutura de gás para lá, e mais 5 novos municípios nessa carteira dos 14 municípios em que nós estamos hoje, né? Então a gente está falando de Pedro Canário, Nova Venécia, Domingos Martins, Mimoso do Sul. Podemos passar? Para a democratização energética, o que consiste nisso? Consiste em você levar mais gás e mais infraestrutura para regiões onde hoje contam com infraestrutura de gás natural. Tá? O que a gente tem aqui é ampliar todo esse acesso, que é expansão e adensamento na região metropolitana, em Linhares, em São Mateus, e a diversificação energética para a indústria. A ideia aqui é atrair pelo menos mais 30 indústrias para nossa plataforma, que hoje conta com 60. E o número de clientes eu vou mostrar adiante mais o que a gente tem. Pode passar para o slide seguinte. O último que vai ter mais ou menos 230 milhões de investimentos, nós estamos falando de garantir uma operação segura, confiável e de qualidade que o Espírito Santo precisa. Então a ideia aqui é trazer muita questão da digitalização e qualidade no atendimento e garantir as qualidades das instalações, né, para todo o estado, para garantir que o gás não falte, não acabe, enfim, que a gente tenha um atendimento adequado, inclusive se preparando para situações de eventos climáticos extremos, que é uma preocupação em toda a indústria de utility. Tá? Pode passar para o seguinte. E aí, com base nisso, a gente mostra aqui onde nós queremos chegar em termos de infraestrutura. Então, a nossa ideia aqui é partindo de aproximadamente 540 quilômetros que a gente tem hoje para 1.100. Então, a gente mais do que dobra a nossa quantidade de quilometragem de rede, né? Levando essa infraestrutura, pode passar para o slide seguinte. Né? E aqui o que a gente pretende ter? Né? Mais 5 municípios atendidos nesses próximos anos, chegando a 19 municípios. Esses 19 municípios, eles consideram mais ou menos 80% do PIB capixaba, né? Então, o grosso da economia do capixaba vai estar atendida pela rede de distribuição de gás natural. São 480 quilômetros de rede, né? 92 mil consumidores ligados, hoje a gente tem aproximadamente 87, então a gente dobra o número de consumidores, chega em 180 mil consumidores no total, só que esses são os consumidores, né, residencial, comercial, industrial. Existe um consumidor que é o que a gente não enxerga, que é o usuário de gás GNV, o veículo. Então são mais 50 mil veículos circulando aqui dentro do estado com gás natural. São 39 indústrias, garantindo a modicidade tarifária, então, que é um dos nossos objetivos, e na nossa estimativa é que com esse plano todo colocado em perspectiva, nós evitaremos a emissão de 900 mil toneladas de gás de efeito estufa todo ano, com a execução desse plano. Pode passar para o slide seguinte. E aqui a gente faz um pouco do trocadilho, né, do antes e depois, né, o que a gente espera enxergar quando nós terminarmos aqui esse ciclo de investimentos, né, são os 25 anos em 5. Então a gente já fez 100 quilômetros de rede de distribuição, a ideia é fazer mais 480, então um ritmo de crescimento 5 vezes anterior aos 25 anos anteriores. Né. Ligação de consumidores, a gente termina com 170 mil consumidores, ligando 11 mil nessa primeira fase, 92 mil nos próximos 5 anos, ou seja, um ritmo de crescimento de 5 mil. Indústrias, mais 30, ou seja, um crescimento de 3 vezes. Consumidores no transporte, mais 5 vezes também. Tá? E os municípios aqui, mais 5 municípios a partir desse período. Pode seguir para o próximo slide. E aqui a gente... Eu particularmente sou um fã do slogan da bandeira do Espírito Santo, né, que é o trabalho e confia. Energisa que ela confia, trabalha e confia. Né, ela confiou muito no ambiente institucional do Espírito Santo quando veio para cá. Tem
tido uma experiência muito favorável, então, com base nisso, a gente reafirma a nossa promessa de continuar investindo no Estado, com mais 1 bilhão de investimentos nos próximos 5 anos, a partir dos 126 que já fizemos, e mais da aquisição de 1,4 bi, chegando em 2,5 bilhões de investimento nesse período, desde que nós chegamos até aqui. Pode passar? Pode passar esse aqui, que eu já acabei falando. E ele está muito alinhado com um programa de governo aqui, o ES Mais Gás, capitaneado pela Secretaria de Desenvolvimento de Estado, que busca eliminar 5,6 milhões de toneladas de gás de efeito de estufa até os meados da década de 30, então a gente contribui com 10%, nós contribuímos com 19 municípios dos 26 que o Estado gostaria de ter infraestrutura de gás natural até o meados da década de 30, faltarão aproximadamente 400 quilômetros para atingir a meta de 2034, de quilometragem de rede, e vão faltar aproximadamente 200 mil clientes para nós chegarmos na meta estabelecida pela Secretaria de Desenvolvimento para novos consumidores. Com base nisso, a gente também trabalha com o conceito de uma estrutura tarifária inteligente para os clientes, garantindo a competitividade. Então, a ideia aqui, o processo que está em consulta pública agora, ele consiste em trazer uma série de inovações que são particularmente vanguardistas comparada com os outros mercados. Então, é uma tarifa industrial de longo prazo, permitindo desconto para aquele cliente que remunera a indústria de rede com estabilidade. A gente prevê que, no segmento industrial, a gente quer estimular tanto a entrada de novas indústrias com uma tarifa mais competitiva, uma tarifa que incentiva consumo adicional relacionado à descarbonização, uma estrutura tarifária específica para matéria-prima, especialmente para tentar estimular o polo cloro-gás químico. Podemos passar? Para o setor termoelétrico, que é muito importante para garantir a estabilidade do sistema Espírito Santo, ele atraiu muitos investimentos que foram viabilizados aqui no LRCAP. Foram 23 projetos, o equivalente a quase 10% de todos os projetos cadastrados no leilão. Isso muito pelo que a gente tem aqui. Então, uma estrutura tarifária inteligente para respeitar o prazo do leilão. GNV separando aquilo que vai para o posto para a frota leve, para aquilo que vai para a frota pesada, para inclusive permitir o abastecimento com biometano, por exemplo, para as frotas urbanas. Pode passar. Residencial, evidentemente, existe o residencial que tem a medição coletiva e o residencial que tem os clientes individuais. Então, a ideia é que a gente também trazer competitividade e adequar a tarifa desses segmentos, para não ficar muito pesado um termo fixo ou para remunerar melhor, ou para cobrar melhor pelo consumo. E no segmento comercial também muito incentivo para o estabelecimento dos comércios com tarifas que não sejam muito elevadas. Podemos seguir? E a competitividade, ela segue sendo uma preocupação que nós temos aqui. Então, como vocês podem observar, o preço do gás natural ele já caiu por volta de 17% aqui, de agosto de 23 a agosto de 25. Isso tem bastante a ver com a nossa postura muito pró-mercado, pró-abertura de mercado. Então, a gente conseguiu garantir que os clientes capixabas se aproveitassem dessa primeira onda muito antes dos outros clientes dos outros estrados. Então, a gente flexibilizou várias condições para os clientes poderem fazer essa migração para o Mercado Livre. Isso permitiu que a própria S-Gás renegociasse o portfólio dela. Então, o nosso indexador caiu 20%, que é um dos elementos que trouxe aqui. A gente diminuiu penalidades que os consumidores reclamavam em aproximadamente 25% em 23 e 24. Essa penalidade, eu posso dizer que ela praticamente desapareceu em 2025. A gente propôs um modelo de contrato de uso do sistema bastante vanguardista e otimizando o suprimento de gás contratado todos os dias. Com base nisso, a gente acredita que vai ter, deputados, um futuro muito brilhante pela frente. Contamos com o apoio e
Quem puder se manifestar na consulta favoravelmente ao nosso plano de investimento, ao que a gente quer fazer, eu exorto todos a fazerem, inclusive, e muito obrigado aqui pelo tempo. Fábio, tem o link aí da consulta? A consulta ela fica no site da ARSP, eu posso passar depois para vocês. Se puder, TV Assembleia, se conseguir, site da ARSP. Se puder colocar aí na TV, depois ao vivo aí, alguém te agradece. Fábio, obrigado. Se quiser sentar, que eu vou abrir para perguntas aqui. Primeiro, agradecer a sua presença mais uma vez. E o objetivo é demonstrar a importância, né, dessa ação do governo do Estado, junto com a Assembleia Legislativa, de privatizar a S Gás, e mostrando que foi uma ação acertada, né, porque em 2 anos, menos de 2 anos, vai fazer 2 anos ainda, a gente pode ver aí que de 14 funcionários a 17 funcionários, já tem 180 funcionários trabalhando diretamente na empresa, né, com mais de 450, né, indiretos. O investimento na ordem aí no primeiro ano maior do que de 4 anos anteriores, né, um plano de negócios para o Estado do Espírito Santo, que vai chegar aí até 2030 na ordem de 2,5 bi de investimento no Estado, e levando o gás natural para o interior. Essa questão de interiorizar é uma pauta da Assembleia Legislativa, que eu acho que todos os deputados aqui são muito municipalistas. E a gente vê a importância do gás natural, principalmente para a questão industrial e residencial também, né? Evitar que leve aquele bujão de gás que corre o risco danado de explodir, de algum acidente, com gás canalizado, é muito mais seguro, né? Muito mais eficiente. A questão da indústria, Jaguaré, por exemplo, que está ali, que está na BR-101, onde tem muitas indústrias chegando por causa da Sudene da BR. Jaguaré já deixou de levar várias indústrias para Jaguaré por não ter rede de gás, prejudicando o município, ou seja, agora com a interiorização está no planejamento aqui para chegar a Jaguaré, para Jaguaré poder ter esses investimentos em empresas que têm interesse. Eu vi aqui também Nova Venécia, estou falando mais da região norte, que é a região que eu atuo mais. A Assembleia Legislativa vem sendo parceiro também desse desenvolvimento, desse combustível que é ecologicamente mais correto. Nós aprovamos ano passado um projeto de lei para redução de ICMS para o gás veicular, né, ajudando aí motoristas de Uber, motoristas de táxi, né, de van. O deputado Deninho discute bastante, o deputado Coronel Hélio, o deputado Adilson, essa questão. Então foi um projeto muito importante, isso precisa realmente ampliar a produção para poder atender mais essa questão. E já fica aqui uma pergunta, que eu acho que a gente debateu aquele dia, que é onde chega o gás, a concorrência aumenta e diminui o preço, né, para o consumidor final, que é isso que é importante. Então, isso também pode até gerar uma economia, uma redução de preço no combustível, né, de petróleo, com a chegada do gás. E também aprovamos no passado aqui a redução do ICMS para a construção de termoelétrica no Espírito Santo. A gente não tem, não tinha esse benefício, e hoje, nos leilões que forem ter na Bolsa de Valores para a construção de termoelétrica, concessão de termoelétrica no Espírito Santo, foi reduzido aí para 0 o ICMS, estão ajudando também esse tipo de investimento aqui no Estado. Então, queria apenas parabenizar, é importante essa apresentação desse resultado da privatização para a população do Espírito Santo. Algumas pessoas, às vezes, né, criticam o modelo de privatização, mas eu, particularmente, sou 100% favorável, e num caso como esse, que o resultado vem chegando na ponta para a sociedade capixaba, é fundamental a gente estar divulgando isso e apresentando. Então, fica aqui essa pergunta da questão da concorrência e da diminuição de preços com outros combustíveis. Depois eu passo a palavra para os... Você prefere já respondendo ou passar para todo mundo? Vocês que mandam. Então vamos respondendo, que facilita. Vamos sim. Para anotar. Deputado, é precisamente isso, né? O gás natural, diferente da água, da energia elétrica, ele tem substituto, né? Então eu tenho que conquistar o cliente para a região que eu vou, né? Não basta eu só construir a rede e ele vai. Então eu tenho que ter um esforço de venda, eu tenho que ter um esforço de marketing e tenho que concorrer com a botija, né? Então, à medida que eu vou para um lugar novo, é comum o preço cair. Isso é bom, né? Acho que quando o preço cai, né, o usuário ele tem liberdade para escolher o que for melhor. Eu quero brigar para o cliente, vou ficar triste se ele não me escolher, mas
como consumidor, eu prefiro ter essa possibilidade de escolher entre fontes alternativas. E o deputado mencionou bem, Jaguaré chegou a perder investimento por não ter a infraestrutura de gás natural ali, né? Uma região que tem uma atividade vinculada à agroindústria muito importante ali do café, né? Então o gás natural ele é interessante para secagem sem contaminar, né, o grão, enfim. Então a gente levar essa infraestrutura cada vez mais com competitividade é muito importante aqui para a gente, é o nosso mantra. O gás natural pode ser usado com secador de café? Sim, definitivamente. Aliás, ele é preferido, porque normalmente o gás natural, como ele é uma molécula mais estável, né, ele não tem outros componentes que ele garante uma queima sem resíduo. Não faz aquela fumaça toda. Exatamente. Excelente, excelente. Deputado Adilson. Primeiramente, eu quero cumprimentar o nosso presidente dessa importante comissão aqui da Assembleia Legislativa, deputado Mazinho dos Anjos, parabenizar pelo tema, cumprimentar os demais colegas parlamentares que se fazem presente e cumprimentar também o nosso presidente Fábio, já agradecer pela vinda aqui, ter aceitado esse convite do nosso presidente. Eu vou ser bem direto na minha pergunta. Todos sabem que Santa Maria de Jetibá é o maior produtor de ovos do país, com 15 milhões de ovos dia. Poderíamos chegar a 19 milhões, mas nos falta lá a mão de obra humana. Que poder de investimento os nossos avicultores têm, mas está nos faltando a mão de obra humana. E a minha pergunta é o seguinte: nós já temos 2 abatedouros de frango no nosso município de Santa Maria de Jetibá, e agora vai ser construído o 3º, que vai ser um abatedouro de galinha, que nós vamos resolver um problema ambiental que nós temos de transportar essas aves para fora do estado em caminhões, e também nos ajudar na geração de emprego e renda. Vão ser gerados 200 empregos direto. A primeira etapa do investimento é mais de 20 milhões de reais. Não vai ser um abatedouro de frango, e sim de galinha postura. E para nós seria muito importante também que chegasse esse investimento lá no nosso município. E o senhor disse que para os próximos anos, ou até 2030, vai ter 2,5 bilhões em investimentos. Quando que vai chegar, por exemplo, nos municípios do interior, em especial Santa Maria de Jetibá? Muito obrigado pela pergunta, porque Santa Maria de Jetibá é um lugar muito interessante e ele é até diferente do que a gente... Porque normalmente a empresa de distribuição pensa em levar gás para. Santa Maria de Jetibá tem um desenho diferente. É um lugar onde eu, inclusive, possa buscar gás. Ele pode ser um polo de grande produção de biometano. E ele faz parte dos nossos planos justamente no sentido de preparar a infraestrutura ali para buscar biometano de lá. No nosso plano, a gente contempla 4 plantas de biometano. Né? E Santa Maria do Jetibá é uma que oferece grande potencial de conexão. Então, a hora que eu vou buscar o gás, é um lugar onde eu também possa levar gás. Neste ciclo, inclusive. Presidente, pela ordem. Deputado Coronel Wellington. Presidente, primeiro, parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa ímpar de estar trazendo um tema tão relevante para o Estado do Espírito Santo como esse. Parabenizar aí o deputado Deninho e o deputado Adilson pela presença sempre constante na comissão. De uma forma especial, o Fábio, que gentilmente deixou seus afazeres institucionais, está aqui na Comissão de Finanças. Nossa pergunta é na mesma direção do deputado Adilson, em relação aos municípios de interior, né? Nós temos aí 19 municípios atendidos, dos 78, e, obviamente, nós temos não só os locais em que são os maiores PIBs aqui do Espírito Santo, mas, assim, uma responsabilidade social também da empresa, de não só levar onde, obviamente, vai ter o maior consumo e, consecutivamente, o maior lucro, mas também onde há necessidade, inclusive, de levar o desenvolvimento onde não existe. Foi falado aqui do município do norte, né?
que lá perderam-se investimento por conta de não ter esse dispositivo, mas muitos outros municípios também, que não são contemplados aí pela região norte do estado do Espírito Santo, que tem até algum apoio da Sudene por conta disso, investimentos e tal, mas no município do sul do Espírito Santo, por exemplo, eu só vi aí Domingos Martins ser contemplado. E é muito importante que nós não façamos igual à própria concessionária de telefonia. O Estado do Espírito Santo assinou um convênio com as concessionárias de telefonia móvel para que as telefonias atendam o Espírito Santo pelo menos 80% das cidades. Então, elas fizeram a eleição de prioridades onde existe maior número de pessoas, obviamente, maior número de linhas, consecutivamente, a questão do maior lucro. Então, assim, para a gente sair um pouco dessa bolha, desse quadrado, da gente só colocar e fazer a ampliação só onde existe maior PIB, maior desenvolvimento econômico, e sim do lado, da direção oposta, das pessoas que, mais uma vez, podem ser penalizadas por elas escolherem, ao invés de vir para as cidades, numa aglomeração habitacional, às vezes até irregular, mas preferem ficar nas pequenas propriedades, no município de interior, e lá, assim como elas são pagadores de impostos, como qualquer outro, né, como um milionário do Estado, ele é um cidadão que tem os mesmos direitos e deveres do que um cidadão comum que ganha um salário mínimo. Então, é justamente para garantir esse investimento na direção dessas pessoas menos favorecidas, muitas vezes até anônimas, que eu faço a pergunta de qual é a previsão aí para atender os 78 municípios capixabas. Mesmo porque nós temos algumas ações que não são ações especificamente econômicas, mas são ações que geram emprego e renda, como, por exemplo, o turismo. E naquela região do Caparaó, Capixaba, tem algumas peculiaridades que não tem no norte, mas que tem que ser atendidas no sul também, e não são menores do que nenhuma das prioridades dos municípios do norte, guardadas as devidas proporções. Que o turismo, por exemplo, nesse corredor de chegada do turismo, através da BR-262, com a importante via logística do Estado do Espírito Santo, e que não vem só caminhão, mas vem os veículos dessas pessoas. E eles têm uma sequência de abastecimento em Minas Gerais, por exemplo, que 80% dos turistas de Minas chegam pela 262. A grande parte dos turistas do centro-oeste do Brasil também chegam pela 262. Nós temos em Venda Nova, agora em Domingos Martins. Então, assim, qual a expectativa de ampliação para aquela região do Caparaó, Capixaba, a região sul do estado do Espírito Santo, que a gente entende que também é merecedor desses investimentos da ES Gás. Obrigado, coronel. Fábio, com vontade. Deputado, obrigado pelo comentário e de fato, assim, é uma região muito importante, a gente está super preocupado com isso. Né? Um dos grandes pontos que a gente quer fazer é justamente no desenvolvimento dos corredores sustentáveis, levar para o extremo sul, por exemplo, Mimoso vai ser que é para garantir que a entrada pelo Rio de Janeiro tenha abastecimento, e Domingos e Martins, que seria mais para aquela região da Pedra Azul ali, de Venda Nova, a gente fazer o conceito de fornecer infraestrutura para o turismo. À medida que a gente for aprendendo, e é um desenvolvimento, Caparaó ele tem uma vocação turística enorme, e a gente vai estudar com todo carinho para incorporar no nosso plano de desenvolvimento. Corredor sustentável, né? Perfeito, o corredor sustentável. Eu estou vendo que passa pelo Martins, vai até Iúna lá, né? Até a divisa com... Exatamente, então a gente garantir que tenha que todo veículo que esteja passando ele consiga ser abastecido substituindo o diesel. E a partir daí, à medida que a gente tem um aumento de volume, a gente consegue disseminar. A gente acredita muito no poder da infraestrutura para muito além de qualquer lucro. Né? Então, isso a gente acredita muito nesse poder. Então, está dentro dos nossos planos. Deputado Denim, gostaria de fazer uma discussão? Presidente, vou comentar o coronel Wellington, Adilson Espíndola, Vossa Excelência, comentar o Fábio, que está aqui presente, muito boa a explicação dele aqui hoje, seja bem-vindo, Fábio. Comentar nosso amigo Felipe, que está aqui também prestigiando, parceiro. Vou comentar a todos que estão nos assistindo aqui na TV Assembleia, servidores.
Ô, Fábio, a sua orelha está queimada algumas vezes já, hein? Estava falando com uma asinha aqui, na região de Vitória aqui, a gente vê um asfaltozinho bonitinho, todo feitinho, daqui a pouquinho vem um gás quebrando tudo ali, passando a tubulação, mas não estou criticando não, tá? A gente acompanha e vê que é o progresso, mas eu já fiquei muito estressado com isso. Mas parabenizar você, porque a gente acompanhou ano passado aqui a superfaturação do botijão de gás, das roubalheiras que tinha, né? Antes de vocês terem feito parceria com o governo do estado também, na pandemia, as pessoas aproveitaram muito das pessoas mais necessitadas, né, Mazinho? Você acompanhou isso aqui? Um bujão de gás chegou a custar mais que R$130, R$140, um absurdo. E hoje a gente já não vê mais isso. Abaixou devido justamente a esse trabalho maravilhoso que vocês vêm fazendo. A concorrência. Então, assim, é importante para o Estado do Espírito Santo, conforme o Coronel Hélito falou, Adilson Espírito, Mazinho, quanto mais você está investindo em outros municípios no Estado do Espírito Santo, melhor será para o povo espírito-santense. Eu vi você falando muito aqui do Domingo Martins e tal. Tem alguma previsão em relação ali para aquele município ali de... Coronel Adilson Espírito falou ali em Santa Maria, mas subindo um pouco mais ali, Itarana, Itaguaçu, tem alguma previsão para cima ali? Deputado, obrigado pela pergunta novamente. Antes de eu falar da expansão, normalmente o nosso processo de construção ele tenta usar os métodos não destrutivos, que é você abrir uma vala, você faz um furo direcional para sair do outro lado, para quê? Para tentar quebrar o mínimo possível e tentar recompor. Eu sei que ele... Mas quebra também, né? Não, tem que quebrar, porque senão você não consegue entrar, mas, enfim, a gente tenta fazer com o menor tipo de intervenção possível. Depois que a gente sai, aí provavelmente essa rede ela vai ficar lá por um bom tempo, então o transtorno passa, conforto fica. E obrigado, né? O testemunhal. O que a gente está fazendo agora, a gente precisou montar uma disciplina dentro da S-Gás, que é o que a gente chama de planejamento da expansão, né? Que é toda uma área que estuda como é que a gente pode chegar mais rápido possível, da forma mais eficiente possível, para a gente garantir que não tenha nenhuma sobrecarga de tarifa para nenhum usuário, né? E ao mesmo tempo pegando a maior parte do mercado possível. Então o norte, eu entendo que ali mais para o noroeste do estado, ele está sendo considerado inclusive. Fábio, vocês ainda estão com crédito ainda com o povo, porque pior de tudo é a Cesan. A Cesan, acho que ela fica vigiando um asfalto novo, ela tem cheiro de asfalto novo. A pessoa vai lá e faz o serviço público, faz um asfalto novo aqui agora, acaba de fazer um asfalto, a Cesan vem em seguida e quebra aquele asfalto, depois bota um asfalto farinha, que aí você passa o pé assim, ó, ele solta no próprio calçado assim. Mas a gente entende que é o progresso crescendo e inclusive eu já defendi lá na região da Grande Goiabeira, lá atrás, quando o gás foi passando ali, foi eu que defendi muito para passar ali, os moradores não queriam ir no sentido UFS ali naquela região ali, foi eu que defendi ali, que achavam que ia explodir dentro do bairro. Não, vai explodir o bairro todinho aqui, vai virar uma bomba atômica aqui, e foi eu que defendi, é sério mesmo, foi eu que defendi naquela ocasião, e hoje tem tudo tubulação de gás passando naquela região ali, graças a Deus, e hoje nós estamos colhendo frutos daquela ocasião tão importante. Parabéns. Eu também presido uma CPI importante aqui, que é a CPI do combustível e de gás também. Vou convidar você para estar vindo aqui também fazendo explanação logo. Obrigado. Obrigado, deputado Deninho. Então, indo para os finalmente aqui, Fábio, queria agradecer e deixar aberto se gostaria de fazer uma fala final, ficar à vontade. Mais algum deputado gostaria de concluir? Ou podemos já caminhar para o encerramento? Então, ninguém mais tendo falar. Eu queria, mais uma vez, Fábio, agradecer, né, dizer que a Assembleia Legislativa vai estar sempre apoiando essas iniciativas em prol do desenvolvimento econômico do Estado. A gente gostaria de estar acompanhando de perto esses investimentos, esse plano. Então, se puder, de vez em quando, encaminhar, né, esses resultados, eu acho importante. E dizer que é fundamental a gente manter a concorrência e diminuição de preço e de custo para a população. Né? O deputado Deninho falou aqui a questão do gás de botija, que a gente teve na pandemia,
não só gás, né? Tiveram diversos oportunistas que venderam água mineral no preço exorbitante, venderam colchão, né? Na hora que as pessoas estão mais precisando, se aproveitam dessas oportunidades para explorar do cidadão ainda mais o que mais precisa, que perdeu tudo. Nas enchentes também, que a gente teve no estado do Espírito Santo, aconteceu muito isso, né? Elevação de preço, e eu acho que uma empresa como a AS Gás, que tem compliance, tem toda uma história, nunca aumentaria um preço de uma tarifa num momento desse, muito pelo contrário, é um momento de ajudar a população, e foi o que aconteceu nesses períodos aqui de tragédia no estado, tanto da pandemia como de enchentes, onde os preços foram elevados e o preço do botijão de gás foi muito alto, né, e dando uma insegurança para a população do estado. Então, agradecer a toda a Comissão de Finanças por ter aprovado a vinda do Fábio aqui hoje para prestar essas informações, esclarecimentos para a população capixaba sobre os resultados da privatização da AS Gás, demonstrando aí que foi uma decisão acertada do governo, da Assembleia Legislativa que votou, né, que vem gerando aí emprego, renda e ampliando a disponibilidade de gás natural para todo o Espírito Santo, seja ele residencial, veicular, industrial e por aí vai. Presidente Mazinho, solicitar o Fábio aqui, se possível, né, o deputado Dilson aqui, para ele é importante, o Coronel Hélio, para mim também, por Vossa Excelência, quando for implantar, se for possível, quando for implantar na Santa Maria, comunicar o Adilson Espíndola, com certa antecedência, o deputado Adilson, né, para ele é importantíssimo, o Coronel Hélio, para nós, a Comissão de Finanças ficar ciente, né, Mazinho, que a gente vai estar colaborando com Vossa Excelência aqui, está enaltecendo o seu trabalho. Quiser convidar a gente também para poder estar conhecendo um pouco mais, né, Mazinho, do seu trabalho lá na AS Gás lá, a gente vai ser um prazer a gente estar acompanhando de perto. E deputado Adilson é presidente da Comissão de Agricultura, né, que essa questão do biometano, eu acho importante também a gente estar fazendo debate na Comissão de Agricultura. Então, eu vou passar... Presidente, pela ordem. Eu vou abrir as comunicações, só vou dizer que nós vamos adiar a votação da ordem do dia, tá, devido ao adiantado da hora. Vou passar para a fase das comunicações e faculto aqui aos deputados que queiram se manifestar na fase de comunicações, deputado Coronel Hélio. Sim, presidente, é só para dizer da importância dessas privatizações em relação ao custo-benefício do produto ou serviço para o cidadão capixaba, que amanhã está previsto a privatização de um lote do esgotamento da Cesan. Então, assim, nós aqui da Assembleia Legislativa e a sociedade capixaba precisa estar antenado do que está acontecendo e que está sendo privatizado a nível de governo, que vai ter um reflexo imediato em cima da tarifação assim, de todo o Estado. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Coronel Wellington. Mais algum deputado gostaria de se manifestar na fase de comunicações? Não tendo, eu só vou reiterar aqui para o deputado Deninho que o superintendente DENIT respondeu ao convite para a próxima reunião, dizendo que tem uma reunião em Colatina. Então, foi reiterado, o Deninho deu uma saída, foi reiterado o convite, solicitando resposta até o dia 23, porque era a data que ele foi convidado, pedindo uma sugestão de data para a vinda dele aqui. Se no dia 23, semana que vem, não chegar essa resposta, nós vamos convocá-lo para prestar os esclarecimentos na Comissão de Finanças sobre a situação das BRs no Estado do Espírito Santo. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos dessa Comissão de Finanças, convocando os pares para a próxima reunião ordinária e híbrida, que será no dia 23 de junho, às 13h30, no plenário de Seu Cardoso. Deus abençoe a todos, uma boa semana e obrigado novamente, Fábio, pela presença.